Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der de beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber recompensa. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes neste santuário da Divina Misericórdia, amados filhos e filhas da Misericórdia, internautas, povo de Deus. 16º domingo do tempo comum. Nós nos reunimos para celebrar a nossa fé. Como isso deve tocar o seu coração? Eu vim aqui, você pode dizer, por necessidade, Senhor. Considero-me um mendigo à procura do pão que só tu podes me dar. Tenho fome de amor, de justiça, de paz. Dá-me de comer. A igreja se alimenta do pão da palavra, se fortalece pelo caminho do testemunho. Mas o grande momento da igreja, saibam, preciosíssimo momento é a Eucaristia. Incomparável. Necessidade profunda da alma, do corpo, para que possamos dizer: Tu estás em meio a nós. Tua presença, Senhor, santifica-nos, ilumina-nos. Como é bom celebrar a Eucaristia. Como faz bem sentar-nos à mesa com Ele, como estamos todos nós,
nesse grande cenáculo. A mesa centraliza nossas atenções, porque é o altar do Cordeiro de Deus, da sua amável presença entre nós. Precisamos reaprender a celebrar a Eucaristia. E o primeiro passo é não querer mais assistir missa. Esse será o grande passo. Eu não quero mais assistir missa, mas eu quero estar contigo, Senhor. Quero celebrar a tua presença, quero dar atenção à tua palavra. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Se você fizer esse caminho, esse itinerário, você vai se sentir muito mais feliz. Vai sentir uma renovada alegria de estar sempre com o Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, meditemos os textos das palavras, os textos que ouvimos. A primeira leitura do Antigo Testamento, do livro dos Números, Moisés desceu da montanha e as pessoas que o acompanhavam, os anciãos, ficaram cheios do Espírito Santo. Quem se aproxima de Deus vai sempre ter essa experiência. A presença santificante do Espírito Santo. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Não tinham subido a montanha com Moisés, mas eles estavam na lista. E enquanto estavam no acampamento, também eles receberam o Espírito Santo. Começaram a profetizar. É assim. O Espírito Santo desce sobre aqueles que são assinalados, marcados. E você, saiba, foi marcado um dia por esse sinal. No dia do batismo, você recebeu essa marca indelével da presença de Deus na sua vida. Portanto, você está capacitado, capacitada para pedir que o Espírito Santo venha sobre você. Eles não estavam, aqueles 2 homens, na montanha com Moisés. Tinham ficado na tenda, no acampamento. Mas o Espírito Santo sabia que eles faziam parte do número dos eleitos. Tenha consciência que você faz parte do número dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus, pela graça do batismo que você recebeu. Peça que o Espírito venha sobre você sempre. Peça o auxílio dele, sobretudo nas horas difíceis, nos momentos de dúvidas, no momento, talvez, de uma doença, de uma dificuldade muito grande. Vinde, Espírito Santo. Eu preciso do vosso auxílio. Sois Deus, sois luz de toda luz. Vinde, iluminai meus caminhos, curai minhas enfermidades, libertai-me dos meus medos, das minhas inseguranças, iluminai o meu trabalho, dai-me a graça do discernimento, para que eu possa distinguir o mal do bem, a verdade da mentira, o ódio do amor. É o dom do Espírito que lhe faz perceber essas coisas diferentes. Dai-me, ó Espírito Santo, o dom da fortaleza, para que eu não desanime. Peça assim.
diante das tribulações e das dificuldades do dia a dia. A primeira leitura, portanto, nos leva a essa experiência de invocar o Espírito Santo, de recebê-lo e guiar-nos pela sua força. Por isso a gente rezou o Salmo 18. Foi bonito porque foi cantado. A igreja reza os salmos como uma experiência de louvor, de súplica. Às vezes é como um canto de sofrimento, porque nós todos atravessamos sofrimentos. Aprendam a rezar os salmos. Queira rezar os salmos em casa. Tenha essa experiência. Recolha-se a algum lugar de silêncio, o seu quarto, uma varanda, talvez no seu carro, na garagem, à sombra de uma árvore, e medite o salmo. Fale com Deus. Deus lhe responderá. Fale com Deus. Deus lhe responderá. Na segunda leitura, Tiago faz uma severa advertência aos que se apegam aos bens materiais, aos ricos. Vossas riquezas estão apodrecendo. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados. E a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, porque desprezais os pobres, porque esqueceis os que passam fome. Que palavra, né? Como a palavra de Deus é forte. Ai de vós ricos, chorai, gemei, porque vossas riquezas não vos levarão para o céu. Vão enferrujar, e a ferrugem servirá de testemunho diante de Deus, porque esquecestes os pobres, porque não pagastes os salários justos. Ai de vós que assim procedeis. É uma palavra que interpela a nossa consciência, que nos faz pensar na outra palavra do mesmo apóstolo: uma fé sem obras é morta, diz São Tiago. No evangelho que nós ouvimos, Jesus ele diz: em verdade vos digo, quem vos der de beber até um copo d'água a um desses pequenos em meu nome, não ficará sem recompensa. Guarde essa palavra. Até um copo d'água dado por amor, em nome de Jesus, não ficará sem recompensa. E depois ele apresenta uma linguagem comparativa, simbólica, dizendo: se teus olhos são causa de pecado, melhor que você fosse cego. Se a gente parar e pensar, como essa palavra é forte para nós. Tudo aquilo que é causa de pecado deve ser detestável, jogado de fora. É um exercício das virtudes. E a virtude é um dom do Espírito que leva você ao equilíbrio, a perceber aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é graça divina e aquilo que é pecado. É melhor entrar no reino de Deus, de Jesus, sem um de vossos membros, do que tendo o corpo perfeito, não chegar ao céu. Nesse evangelho, fica claro duas realidades que eu queria comentar com vocês hoje.
Jesus fala do céu e do inferno. Escutem-me, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui. Muitas pessoas, intelectuais e até pessoas de igreja, não acreditam no inferno. Negam que ele exista. Ora, em assim procedendo, estão negando a palavra de Deus. É preciso dizer isso. Em não acreditando na palavra de Deus, são ateus. E se são católicos, são, o que podemos dizer? Estão na apostasia. O que é apostasia, padre? É quando um cristão católico nega a doutrina, a palavra de Deus e a doutrina da igreja. Quantos apóstatas hoje, hein? Dentro da igreja. Padre, eu sou católico, mas estou a favor do aborto. Apóstata! Você não é mais católico. Você está fora. Sua atitude lhe denuncia apostasia. Mas o que será realmente o céu? E como deve ser o inferno? Ninguém pode imaginar. A quem foi dada a graça de ver o inferno, Santa Faustina teve essa graça. E chegou a desmaiar. E a dizer, se os homens soubessem o que é o inferno, não pecariam mais. O inferno não é um lugar, viu? Não é um espaço físico, preste atenção. Porque espaço físico, lugar, é um espaço onde se põe matéria, onde existe matéria. Essa tenda está ocupando um espaço aqui nesse palco. Seu corpo está ocupando um espaço aí. O inferno não é um espaço físico. O inferno é a ausência do amor. É a ausência da felicidade. É a ausência de Deus, portanto. Para mostrar essa realidade terrível, sofrida, a Bíblia narra de forma dramática, não é? Fala de fogo, de enxofre, de um sofrimento terrível. Porque a alma, que é espírito, que não é matéria, que Deus colocou no corpo humano, como parte dele, entrará num sofrimento sem limites. Porque ela sabe que foi feita para Deus e para a felicidade. E agora se sente impotente de viver essa felicidade. Se sente aprisionada por causa de seus atos. Se sente condenada à perdição eterna. É das afirmações sobre o que é o demônio, porque quando um exorcista está, por ordem da igreja, exercendo o exorcismo de expulsar o demônio, a primeira coisa que ele deve fazer é interpelar: quem és tu? E depois perceber se de fato aquela situação é demoníaca, espiritual, ou é psiquiátrica, ou de outra maneira. Das muitas definições que a gente tem na Bíblia e nos exercícios de exorcismo, a que sempre mais me chamou a atenção foi aquela que Santa Catarina nos deu, quando ela, naquela luta contra o demônio para expulsá-lo, perguntou-lhe: quem és tu? Em nome de Jesus eu te pergunto. E ele respondeu: eu sou aquele que é incapaz de amar. Aí você entende o que é o inferno agora. Eu sou aquele que é incapaz de amar. Uma pessoa que não é capaz de amar, aí se diz, se autoproclama, é o nada,
do ódio, do desamor, de tudo aquilo que você possa imaginar. O inferno é a perdição eterna. E para ele nós não fomos feitos. Porque a Bíblia diz que o inferno foi feito por Satanás e pelos seus seguidores. Foi feito por ele, Satanás, e por aqueles que o seguem. E então, o que é o céu? Também não é um espaço, também não é um lugar. É o infinito amor, no qual um dia a alma mergulhará nesse oceano imenso da misericórdia. A infinitude, o perfeitíssimo, aquilo que nunca terá fim, felicidade eterna. Se alguém visse o céu por um instante, nunca mais teria medo de morrer. O céu é a comunhão com os anjos, é a comunhão celestial, é a realização plena do homem, da pessoa. No primeiro momento, no espírito, a alma. E quando Jesus voltar, no corpo, nesse corpo, pois todos ressuscitarão, o seu corpo ressuscitará. Católicos, protestantes, ortodoxos, todos os cristãos afirmam essa verdade. E ressuscitarão todos, porque Ele é todo-poderoso. Aquele que fez o universo, as galáxias, ordenará que todos ressuscitem na carne. E aí haverá o julgamento, do qual Jesus tanto fala. E Ele, o Senhor Jesus, será visto por todos. Homem, mas Deus, que está sentado à direita do Pai, e descerá sobre as nuvens com todo o poder e glória, e submeterá a si todas as coisas, e destruirá nosso inimigo. Sabe quem é ele, né? Será destruído nesse dia. Um dia, eu tive de dizer a ele, e foi a igreja que me mandou fazer aquele exorcismo. Eu disse, um dia, era terrível, não vou nem dizer a vocês, eu verei tua destruição, maldito. Um dia eu verei que tu não serás mais nada quando meu Senhor voltar. E aqueles que acreditaram no Senhor Jesus receberão de volta o corpo que foi sepultado, mas não na forma como morreu. Agora, ressuscitado, semelhante, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, glorificado, não mais sujeito à dor, a sofrimento, à morte. O corpo de Jesus que apareceu aos discípulos estando as portas fechadas, era um corpo humano, mas um corpo plenificado pelo poder de Deus. Um corpo semelhante ao ser onipotente e divino do Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Vocês que estão em casa estão compreendendo? Eu estou perguntando, estão compreendendo? Agora você, moça, que está desde o começo cuidando dos cabelos, você não entende de nada. Quando você vier para a missa, olhe só para Jesus. Deixa as coisas de lado. Por que tu não adoras a Deus? Por que ficas assim o tempo todo? É a segunda leitura. Todas as coisas passarão. Busquemos em meio ao que passa as que são eternas, sem desprezar o que é passageiro. Cuide de seu cabelo, de seu corpo. Cuidar do corpo é cuidar de algo que é divino. Mas na hora da missa, olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor.
olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Quando estiver na missa, olhe só para Jesus. Todos olhem só para Ele. Por que digo isso? Porque faço essas correções. Para que Ele te abrace, encha de paz teu coração, Ele console, enxugue tuas lágrimas, Ele põe a mão sobre você, porque você está olhando para Ele, e Ele te dará a saúde do corpo e da alma. É uma questão de saber celebrar e não desprezar o que é essencial. Amém?